Fala família, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E hoje eu vou trazer dois exemplos bons aqui para você ter ideia de por que a gente tem sido derrotados e a Agenda 2030 tem avançado tanto. Olha só esse vídeo aqui do canal Wiki Leão. Ele foi em uma escola, certo? E ouviu algumas narrativas de uma professora. E eu quero que vocês prestem muita atenção, que é esse o motivo que eu acredito que a gente está sendo derrotado. Estamos perdendo uma batalha após a outra. Escuta isso aqui, ó. Vamos lá. Canal Wiki Leão. Acha que o sistema quer acabar, por exemplo, com pessoas trans, com pessoas negras? Eu não acredito. A gente tem leis contra isso, inclusive. Isso é resistência. Agora, o que está acontecendo todos os dias é a morte, é o extermínio, é o que Foucault chama de deixar morrer. É você fazer com que essas pessoas se suicidem mais porque não se sentem aceitas na sociedade, é o deixar morrer, mais do que o assassínio direto, é o que o Foucault fala. Eu vejo como ideal que você tente mitigar esses problemas dentro do sistema legal, por exemplo, que tem os seus problemas. Por você que é um homem branco cis. Eu acho que as pessoas que são trans, são negras, não têm tanta paciência de ficar guardando isso. Depois eu vi uma discussão de internet. Pronto, eu já paro por aqui. Se você quiser, eu recomendo muito que você assista o canal Wiki Leão, tá certo? Esse é um trechinho do vídeo dele. Pra mim, quando a pessoa aceita as narrativas desse pessoal, já perdeu o debate. Porque eles falam, por exemplo, que as pessoas coloridas estão falecendo. Aí quando você vai ver cada caso, você pega, não vamos pegar o número não, pessoas não são números, vamos olhar cada indivíduo, essas pessoas tinham vida, vamos analisar essa vida. Aí você vai ver prostituir, né, no meio, venda de produtos ilícitos, traição, tudo no meio deles mesmo. 99% dos casos é esse. Então o camarada tem uma vida para lá de não recomendada, né? Boa parte também só quer viver em festa, em farra, rola traição. O que é que você acha que vai acontecer com quem quer viver dessa maneira? Claro que não são todos, mas dentre esses crimes é o que você vê. Quando você vê um colorido, por exemplo, que se comporta como nós, né? Trabalha, casa por trabalho, tem a sua pessoa ali que ele ama e acabou. É difícil acontecer com uma pessoa dessa. As chances são as mesmas de acontecer comigo ou com você que está vendo esse vídeo. Agora, quando você pega especificamente esses números, você vai ver que não tem nada de ódio, nada de intolerância. O que tem é isso, é crime entre eles mesmos. Eu dei um exemplo disso mesmo, uma matéria, se eu não me engano, era da Record, né? Que o camarada foi com uma pessoa dessa para o seu apartamento famoso, né? Um apartamento de luxo, e aí o companheiro dessa pessoa soube que ele estava lá, foi ao encontro, pegou no flagra, ele traindo, e pessoas coloridas, né? E aí começou a briga e colocar, não, homem, né, agride, tal, né, pessoa colorida. Quando na verdade foi um crime de amor ali. Alguém pegou uma traição e rolou a agressão por conta dessa traição, não por causa da escolha pessoal de cada pessoa. Quando você pega também as pessoas de cor, quando você vai ver, dizem que os Estados Unidos, né, ainda rola muito preconceito por lá. Como pode ser isso, eu pergunto, se eles elegeram Barack Obama? Como é que pode um país que seria supostamente racista eleger uma pessoa de cor? Não faz sentido, simplesmente não faz sentido. Preconceito existe em todo lugar, né? E eu digo para vocês que o preconceito ele geralmente é com a pessoa pobre, né? Se você tem dinheiro, você nunca é feio, você nunca é indesejado, todo mundo quer ser seu amigo, é um fato. Se você não tem, é o contrário. Então não é uma questão de aparência, de onde você vem, é uma questão de dinheiro, é isso aí, né? O preconceito sempre é com o pobre. Aí eu tenho outro exemplo aqui, onde o Nicolas debateu, que aí você vai ver as garras do sistema nisso. O Nicolas debateu com a nova diretora da Jovem Pan, né? Jovem Pan, que tinha ali aquele programa Pingo nos Is, que a gente brincava aqui, chamava de Panos nos Is, passando pano o tempo todo. E eles começaram a ser perseguidos e caçados, né? Por ter uma linha mais conservadora. E aí eles deram um giro 360 completamente, fazendo exatamente o que a BlackRock tem feito com várias empresas, e a gente tem falado aqui.
Agora você vai ver um exemplo claro disso, né? Uma rádio fica contra a sua própria audiência e coloca uma pessoa que vai contra os valores que eles mesmos lutavam, né? Vai totalmente contra. E eles colocam essa pessoa como diretora. E isso, meu irmão, é uma exigência que o sistema faz a toda mídia, a toda pessoa que tem influência. É exatamente isso que eles fazem. Se a sua empresa não tiver esse tipo de gente no comando dela, você tem menos valor, você pode perder concessões, você perde contratos, você tem menos valor, inclusive, de mercado. É isso que eles fazem. E aqui você tem um exemplo claro disso aqui. Vamos ver juntos. Perguntar pro senhor, o senhor acha mesmo que um homem vai trocar de sexo para lacrar no esporte, como o senhor tentou lacrar mudando para Nicole com aquela peruca ridícula no Congresso? Nossa, Deus. Tá, Elaine, vou te devolver uma pergunta, depois vou te responder. Não, era ridícula. Para além disso, o senhor ficou péssimo de Nicole, viu? A cara do ovelha. Me defina, eu acho que você tá com inveja do meu cabelo. Defina, por gentileza, não, obrigada, o que é mulher, Elaine. Defina, por gentileza, o senhor não sabe, com 26 anos, eu acho que eu vou pedir pro senhor parar a live e perguntar pro seu pai e pra sua mãe. Elaine, a gente tá no programa. Você não sabe o que é uma mulher? Eu estou te perguntando. Quando a gente pergunta, quer que eu dê uma aula de biologia pro senhor? De ciência? Não, eu estou fazendo uma pergunta muito objetiva. Não, eu sei o que é uma mulher. Eu sei o que é uma mulher cis e uma trans. Não, pergunta o senhor, o entrevistado aqui é o senhor, não sou eu. Senão eu faço. Se o senhor quer me entrevistar, a gente começa agora. Eu acho, assim, suspeita, que você não quer definir mulher. Porque eu defino. Você vai mulher. Então, não, senhor, eu defino. Mulher é o sexo frágil, mulher é aquela que tem dupla jornada de trabalho, mulher é o que a gente se sente. O senhor não conhece o que é identidade de gênero. E eu posso falar com muita... Elaine, por gentileza, defina pra mim o que é mulher. Eu sou mestre em Direito e a minha dissertação é nessa área. Então, se o senhor começar o debate defina, por aí... Então, aí que eu gosto. É aí que eu vou adorar. Elaine, eu acho que assim, o pessoal tá entregue no que tá acontecendo aqui. Mulher. Mulher. Define o que é mulher. Diga o seguinte, fala. Mulher vai pra mim, a gente tá te mulher esperando. É qualquer pessoa que quiser ser mulher, inclusive um homem que então tá bom, então se olha no espelho, não é que ele acorda falando, hoje eu vou lacrar, vou sair de mulher. Eu acho que o senhor tá confundindo com o travesti que faz isso, ele é homem e se... O homem tem a capacidade de menstruar, Elaine? Por favor, aí o senhor tá sendo baixo demais, aí eu não vou nem continuar. Ciência, né? Eu tô sendo baixo, a verdade ela te ofende. O senhor tá sendo baixo e preconceituoso. Um homem consegue de 26 menstruar, Elaine? E uma mulher que vira homem? Elaine, escuta, transgênero é a base cromossômica. O senhor não sabe o que sofre a família de um transgênero. O senhor não sabe o que sofre um pai e uma mãe. Elaine, você está usando de narrativas pra fugir da pergunta. No carro. A pessoa nasce no corpo errado. Elaine, não estou fugindo, Nicolas. Você não vai conseguir lacrar comigo, ele consegue gerar uma vida. Eu estou te perguntando, não estou te querendo lacrar hora nenhuma. Um homem consegue gerar uma vida ultra-uterina. E a mulher estérea, então, ela não é mulher porque ela não consegue gerar uma vida? Elaine, eu não estou tratando de exceções. Perigosa, né? Eu não estou tratando de exceções, eu estou te perguntando. Um homem consegue menstruar? Um homem tem a mesma quantidade de produção de testosterona? Eu pedi pro senhor gentilmente estudar um pouco mais sobre isso. Que eu estou sendo preconceituoso. Eu sou mulher e eu posso falar com legitimidade. É preconceituoso. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Por que você me diz que eu sou homem? Não sei, eu não te conheço pessoalmente, então não sei. É claro, mas é muito claro que você não sabe de nada. Tem muita gente como o senhor que tem medo, né, de assumir. De repente o senhor com a tua Deixa eu te falar uma coisa. E se eu assumir seria algo negativo? Não estou entendendo, você está sendo transfóbico? Não, por favor. Aliás, vamos lá. Vai ser muito bem-vindo como transgênera. Elaine, deixa eu te falar uma coisa. É impressionante quando uma pessoa, primeiro, né? Você utilizou aí questão de idade, você não respondeu a minha pergunta e você está me interrompendo. Mas o entrevistado é o senhor. A grande questão é o seguinte. Então deixa eu falar. Então, obrigado. Deixa eu falar. A grande questão é a seguinte. Eu estudo a respeito disso. E inclusive o Matt Walsh, ele tem um documentário muito interessante com relação ao que é uma mulher. E mais uma vez aqui, é uma pergunta tão simples, né, que deve ser respondida. Olha, uma mulher
é aquela que possui um útero, que consegue ali ter as mesmas produções de progesterona, uma diferença, por exemplo, biológica. A garganta, por exemplo, do homem é 40% em média maior do que a da mulher. Por exemplo, uma nadadora, ela tem uma capacidade de respirar, e o homem tem diferente, o que dá a condição de levar oxigênio para as demais células. E por isso mesmo a Lia Thomas, né, que se transformou ali em uma mulher trans, ela conseguiu obter um desempenho melhor do que as demais nadadoras ali. Então, o que acontece? É impressionante como o seu princípio é: aquilo que eu me sinto, eu me torno. Esse é o seu princípio: aquilo que eu me sinto, eu me torno. E você ignora completamente a própria ciência, porque a ordem cromossômica, por exemplo, de um homem XY, ele não consegue alterar magicamente. Mas aí o senhor está falando para a parte do esporte só? O senhor está falando só para a parte do esporte? Continuando aqui, porque eu sou entrevistado, né? Continuando, eu acredito que a gente tenha que ter uma sinceridade como adultos de buscar o que é verdade. Infelizmente, hoje, por exemplo, nós tivemos em São Paulo 280 crianças que fizeram ali transição de gênero, e não se é discutido as consequências de tudo isso. Por exemplo, você tem ali crianças de 4 a 12 anos, dessas 280, 100 crianças de 4... Deputado, isso é fake news. Isso saiu na Globo, então você processa ela, então, por gentileza. Eu não, mas eu espero que o senhor agora faça uma combate às fake news, por favor. Tá? Isso saiu na Globo. Pra isso. É só pegar o seu celular. Tá bom, Elaine. Não está na legislação, não pode fazer nessa idade. Eu vou continuar aqui, então. Ela, infelizmente, não teve acesso às informações. Se vocês quiserem, não, por favor, a produção aí, é só jogar aí, produção. Se vocês conseguirem fazer isso, é só jogar. Houve lá na USP a mudança ali. A história não é essa a história, deputado. Ali não foi isso. Isso não é a Globo. Isso. Escuta, não, a Globo não disse isso. A Globo não disse isso. Você quer explicar sobre a USP? Tá bom, eu vou continuar aqui, então, e eu finalizo para poder a gente continuar. Nicolas, você termina e aí o Pavinato faz esse contraponto. Perfeito. Eu acredito que o que realmente gerou aí uma indignação por parte da esquerda é que quando, por exemplo, você tem a negação da realidade em prol de uma ideologia, você gera injustiças muito grandes. Então você tem vários casos, como eu disse, da Lia Thomas, você tem, por exemplo, no vôlei, você tem no basquete, homens no MMA, por exemplo, né, que a primeira estreia da mulher, ela quebrou o crânio da outra, né, uma mulher trans, né, quebrou o crânio ali da outra mulher, e a gente vê que isso abre brechas para vários perigos, como, por exemplo, você meramente se sentir ali uma mulher, entrar dentro do banheiro de uma mulher e cometer ali algum assédio sexual, como nós vamos fazer, por exemplo, nos concursos públicos de segurança pública, por exemplo, quando as atividades ali de admissão são diferentes de homens para mulheres, e aí agora nós vamos ter que simplesmente também aceitar homens biológicos se sentindo mulheres, simplesmente porque o desejo agora, ele se torna um imperativo para você gerar uma lei, para você gerar um dever para o outro. Então, daqui a 200 anos, quando pegar lá o osso lá de alguém, vai aparecer XX ou XY, e no momento do meu discurso, eu impedi as pessoas da sua opção sexual. Você pode ser trans, pode ser bi, pode ser não binário, isso não me importa, você tem essa sua liberdade. Mas a partir do momento que isso passa não ser uma aceitação, mas sim uma imposição, vocês estão querendo com que todos se curvem perante, inclusive, a uma minoria, porque a maioria do Brasil não concorda com um homem biológico entrando dentro, por exemplo, de um vestiário feminino. Essa foi a minha crítica. O que passa disso é histeria e narrativa. Certo. No esporte é uma covardia. No esporte é uma covardia. É uma coisa. Porque aí você nasce com a força de um homem, você tem a força de um homem e você disputa com mulheres. Você disputa com mulheres. Quem está discordando disso em alguma... Esse é um disparate. É um disparate. Daí é covardia. Debate. Só se for a Graciane Barbosa. Vou só complementar o meu amigo Pavinato. Desculpa, deputado, o senhor está limitando... A Elaine agora disse que era disparate, mas há 5 minutos atrás disse que, na verdade, não tinha problema nenhum, porque, na verdade, ela está competindo com mulheres. Meu querido, eu vou só fazer uma pergunta para você. Calma, querido. Não sei. A identidade com a ideologia. Exato. Você confundiu o que é identidade de gênero com ideologia, por isso que eu pedi para você estudar um pouco mais. Mas vamos lá. A questão da identidade de gênero vai muito mais além dos aspectos
biológicos, tem aspectos psicológicos também, deputado. Mas eu vou falar sobre os esportes. Se o senhor tivesse realmente interessado nessa pauta, o senhor veria que o COI, que todas as federações de esporte de alto impacto estão analisando essa pauta, inclusive já algumas determinações sobre a questão hormonal, ou seja, já se estuda se um trans para disputar numa liga feminina deve esperar por 3 anos que os hormônios saiam, etc. Então está sendo feito um estudo Enquanto científico. isso, a Tiffany está jogando com mulheres. Sabe o que é? A direita não suporta ciência. Então, se o senhor tivesse preocupado com a pauta, o senhor... você que não sabe definir o que é mulher e eu que não sei o que é ciência. Não, eu sei, mas é que vai muito mais dos aspectos biológicos. Então, deputado, eu queria dizer que a sua fala foi, sim... negacionista. Você é homofóbica, negacionista. discriminatória. Da ciência. E eu peço que o senhor, humildemente, como um deputado que nós colocamos no Congresso, estude mais. Elaine, você está me pedindo para poder estudar mais como uma forma de querer pagar uma intelectualidade. Pelo amor de Deus, que ia seguir não vou pagar intelectualidade, ninguém aqui vai querer falar um pouco e estudar mais. Eu sou professora já, eu tenho livro escrito, eu não preciso de pagar intelectualidade. E nem preciso lacrar na internet como o senhor, nem preciso. Tá bom, eu acho que você tá com uma inveja do que tá acontecendo. Eu invejo do senhor? Todo mundo. Nem um pouco. Deixa eu te falar, todo mundo que eu sempre debate, todo mundo, Elaine, que eu sempre debato, que eu falo. Eu tô aqui mantendo a calma aqui. Impor a sua ideia, tratando mulher só pelo aspecto biológico. Olha, sinceramente, isso é assim. Se eu querer falar eu não sei quem você é, eu não sei quem você é. Elaine Keller, pode me olhar no definir. Instagram, se quiser pode me seguir. Nossa. Pode seguir, vai lá. Olha, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, o grande problema é esse. Várias classificações que eles fazem, a gente aceita. Por exemplo, se você considera, seja o que for, negativo, ninguém tem o direito de te proibir de falar e de considerar essa tal coisa negativa. Então tem um trecho aí, né, se você prestou atenção, eu prefiro não citar, mas ela diz, o próprio Nicolas fala, então se eu me sentir assim uma coisa negativa, você está sendo... Aí ela diz, não, seria bem-vindo e tal. Mas se a pessoa acha negativo, qual é o problema? Desde que eu não cometa crime contra a pessoa ou a coisa, não é proibido. Não é verdade? Se eu não estou cometendo crime, então não é proibido. Eu simplesmente acho, vamos dizer, né? Não estou nem dando um exemplo em si. Mas se eu estou dizendo que tal coisa eu não gosto, para mim é uma coisa negativa, qual é o problema? Então eu acho que a direita ela vem perdendo espaço e ela vem enfraquecendo por conta disso. Esse discurso mole, sabe? Esse discurso morno. Outra coisa que é um ponto que a gente não pode jamais esquecer é que ela coloca como na outra, a professora que a gente viu primeiro no canal do Incleão, é que eles colocam tudo que acontece com eles, né, por irem contra a própria natureza, porque Deus deixou o homem e a mulher para procriar. A pessoa não quer usar o corpo dela da forma que ela bem entende, beleza, tamo junto. Mas isso vai contra a própria natureza. Então se depois que a pessoa termina ali o desejo, o ato dela, ela começa a se sentir mal, não é culpa das outras pessoas que não aprovam o seu comportamento. É culpa dela mesmo que toma esse tipo de posição, que naturalmente o corpo dela não foi construído para isso. Aí a gente pode falar, né, de órgão excretor, não foi feito para ter relação. Então beleza, quer ter, é seu, você faz o que você quiser. Mas ele não foi projetado para isso. Ponto final. Os médicos estão proibidos de falar disso, né? Psicólogo, psiquiatra estão proibidos de oferecer qualquer ajuda a quem queira procurá-los para isso, né? Para deixar essas práticas. Então tá tudo proibido. Por quê? Porque essa turma fala alto, essa turma é chata e essa turma está sendo bancada por empresas como a BlackRock. Ponto final. É isso que está acontecendo. E isso explica também o porquê, né, uma rádio como a Jovem Pan, primeiríssima em audiência, consagrada, né, entre o conservadorismo, ela de repente dá uma volta 360 dessa. Por quê? Porque quem paga manda, né? E existem grandes grupos financeiros que fortalecem esse tipo de gente e exigem a presença deles dentro da liderança dessas empresas. Então o cara pega, para não perder, né, o seu ganha-pão, aceita, né? Então você imagina uma diretora como essa na frente de uma rádio como a Jovem Pan. Que tipo de convidado ela vai levar? Inclusive dizem, né, as más línguas, que depois dessa discussão aqui, o Nicolas nunca mais foi chamado no programa deles. Para entender, meus irmãos, se você também prestar atenção ali nos próprios convidados que estavam ali, né, questionando o Nicolas, incluindo o Pavinato, vocês sabem quais são as suas escolhas, todo respeito, mas era como se fosse um contra todos, né? Olha a posição que eles colocam. Você não vê um pastor Silas ali junto com o Nicolas, né?
para debater tudo aquilo que foi dito. Então, aos poucos, né, levantando essas bandeiras, eles estão proibindo de você ter sua opinião, de você achar uma coisa boa ou ruim. Eles estão proibindo, eles estão querendo dizer a você o que é que você tem que pensar. E a falta de apoio seu, na visão deles, gera com que eles mesmos vão ceifar sua própria vida. Os caras se afastam de Deus, cometem práticas que não foram projetadas para isso, os caras seguem por caminhos tortos, e aí, né, vem as consequências na própria mente, mas o culpado não é eles que tomaram as decisões, o culpado é você, né, que não concorda e não aprova, não ensina para o seu filho, para a sua filha, o culpado é você. Onde é que a gente vai parar com isso, meus irmãos? Agora mesmo eu estava vendo também outras matérias, aqui eu estou até me afastando de política, família, porque as pessoas confundem, né, lógica com idolatria, é terrível. Mas eu estava vendo o pessoal lá que fez propaganda para o Hamas, né, alguns deputados daqui foram pedir lá nos Estados Unidos que as pessoas que fizeram isso perdessem o visto americano. Então você vê que coisa absurda, meu amigo, que coisa absurda. Em vez de resolver aqui no próprio país, agora a gente tem que pedir a uma nação como os Estados Unidos que resolva os nossos problemas, que puna, né, os nossos próprios representantes. Caramba, onde é que a gente chegou, meu irmão? Isso é o fim do poço mesmo, o fundo do poço. Literalmente, o fundo do poço, como o Brasil nunca chegou antes. Como eu disse a vocês, antes pelo menos tinha uma farsa, né? Não, vamos fingir que é assim. Mas agora parece que está escancarado o negócio. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, deixar a opinião de vocês. Um abraço e fui.